Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo do workshop de música litúrgica. Eu sou Dayana, do site musicasparamissa.com.br. Eu sou responsável por organizar as sugestões de músicas, fazer e gravar as melodias dos salmos e inserir mais conteúdo no site constantemente. Neste workshop, você vai aprender a identificar se uma música é ou não litúrgica e como é possível criar um repertório litúrgico em menos de 5 minutos. Quando eu falo sobre criar um repertório litúrgico em menos de 5 minutos, não estou dizendo para fazer um repertório de qualquer jeito, pois jamais vamos desrespeitar aquilo que é sagrado. Mas posso te afirmar que isso é possível se você usar as nossas sugestões de músicas e a ferramenta que criamos para agilizar esse processo. Veremos isso mais para frente. Mas antes disso, quero te explicar por que eu e meu esposo Gustavo resolvemos criar o site Músicas para a Missa. Bom, o site está no ar desde 2013 e foi criado quando o Gustavo, que hoje é meu esposo, mas na época era meu namorado, viu a pasta enorme de músicas para a missa que eu tinha e pensou como seria útil se essas músicas estivessem na internet, disponível para todas as pessoas que tivessem interesse. Como eu toquei na missa por mais de 20 anos, minha pasta era realmente enorme. Como trabalhávamos o dia todo, inúmeras vezes ficamos acordados, madrugada dentro, trabalhando no site. O Gustavo arrumando os servidores e toda a parte de programação do site, pois ele trabalha com desenvolvimento de software há mais de 10 anos, e eu colocando o maior número de músicas que eu conseguia por noite. E assim, o site foi tomando forma e ficando conhecido. Ou seja, valeu a pena, pois todos os dias recebemos muitos e-mails com agradecimentos. Veja alguns desses e-mails. São tantos e-mails que fica difícil responder a todos, mas saiba que lemos todos eles e muitas vezes nos emocionamos com tanto carinho. Se você já nos mandou um e-mail assim, muito obrigada de coração e nos perdoe por não ter tempo de responder a todos. Como eu disse há pouco, eu toquei a missa por bastante tempo e vivi na pele a dificuldade de encontrar músicas litúrgicas para tocar a missa e a dificuldade de saber se uma música é ou não litúrgica. E mesmo participando de vários cursos de liturgia, eu voltava com a sensação de não ter aprendido nada. Certa vez, eu fui a um curso de liturgia que durou 3 dias e tive que viajar mais de 100 quilômetros, pois não foi ministrado na minha cidade. Cheguei muito empolgada para fazer o curso, mas depois que acabou o primeiro dia, minha vontade era sair correndo. Isso aconteceu porque o palestrante pegou os documentos da igreja sobre liturgia e leu tanto que eu quase dormi. Isso se repetiu pelos outros 2 dias. É claro que esses documentos são extremamente importantes e a base para aprender sobre liturgia, e devemos segui-los. Porém, os textos desses documentos muitas vezes são muito complexos e de difícil compreensão. Muitas vezes é necessário ler várias vezes para uma perfeita compreensão. E sendo bem sincera, se eu soubesse que o palestrante apenas ia ler os documentos sem explicar o que os documentos diziam de uma forma simples, eu podia ter lido em casa mesmo. Eu sei que aquele palestrante entendia muito sobre liturgia e música litúrgica, mas infelizmente ele não sabia ensinar de uma forma mais simples, que todos pudessem entender. Como todos os dias recebemos muitos e-mails com perguntas, e pensando na experiência que passei nesse curso de liturgia que fiz, resolvemos fazer esse workshop para falar sobre música litúrgica de uma maneira simples e espero que você saia desse workshop entendendo pelo menos um pouquinho sobre música litúrgica.
Ao longo da minha caminhada, eu já vi muitos problemas acontecerem com os grupos de canto na hora da missa, além de discussões nos ensaios, porque o ensaio estava demorando muito e uma parte do grupo ficava esperando enquanto os músicos tiravam a música, ou porque a pessoa que ia cantar o salmo ficava ensaiando com quem ia tocar e o resto do grupo também tinha que ficar esperando. O fato é que se as pessoas tomassem atitudes simples, todo o processo para cantar e tocar a missa seria muito mais proveitoso e gratificante, ao invés de estressante e cheio de ansiedade, o que muitas vezes resulta em músicas mal executadas. Provavelmente você já foi em uma missa onde o salmo foi tão bem cantado, com simplicidade e beleza, que te levou a uma profunda intimidade com Deus naquele momento. Como também você já pode ter presenciado um salmo mal cantado, com instrumentos muito altos, que não dava para escutar a letra do salmo, fazendo com que o grupo de canto se tornasse o centro das atenções até o final da missa. E claro, isso não acontece só com o salmo. Qualquer música que aprendemos de última hora acontece isso. A missa revive o sacrifício do Calvário, ou seja, Jesus deve ser o centro, o único motivo para você estar ali. É muito triste quando a Assembleia percebe que o grupo de canto só quer se aparecer, só quer se exaltar. Estamos ali para servir e isso tem que ficar muito claro para quem toca e canta a missa. Show é show. Tocar a missa é servir a Deus, levar as pessoas a cantar e entender o Evangelho e estar em comunhão com Deus. Missa não é show. Entender isso é o primeiro passo. Cada membro da equipe de canto deve estar bem preparado para cantar e tocar a missa. E quando digo preparado, me refiro tanto à parte musical quanto à parte católica. A mensagem principal que você precisa levar desse primeiro vídeo do workshop é que estar bem preparado para servir a liturgia é obrigação do músico que vai tocar e cantar a missa. Mas a preparação para cantar a missa não precisa ser dolorosa, como acontece muitas vezes. Com um pouco de organização, você vai perceber que é muito mais fácil do que parece. Exige apenas um pouco de dedicação. Pensando nisso, nós criamos um e-book com algumas dicas simples para te ajudar a se preparar bem para tocar e cantar a missa. Você pode baixar esse e-book, que está em formato de PDF, clicando aqui embaixo do vídeo. Sugiro que você leia todas as dicas antes do próximo vídeo, pois essas dicas são muito importantes para você estar alinhado com o que vamos falar durante todo este workshop. Inclusive, é muito importante que você compartilhe com seu grupo musical esse e-book e também os convide para participar deste workshop, pois assim todos terão a mesma formação e será muito mais fácil de caminharem juntos. Agora vamos falar sobre música litúrgica. E aproveito para agradecer nosso amigo Leandro Evaristo Ferreira, que é regente do coral da Diocese de São José dos Campos e formador de música litúrgica, por ter revisado todo o conteúdo do nosso workshop, por revisar o site do Músicas para a Missa e por estar conosco nesta jornada. Reconhecemos que o site já teve muitas músicas não litúrgicas, mas como falei para vocês, o site começou com a minha pasta de músicas pessoal. Nós pegamos tudo que tinha na pasta e colocamos no site, e depois, conforme fomos estudando sobre música litúrgica e o site sendo revisado, fomos excluindo essas músicas das nossas sugestões e colocando músicas litúrgicas e adequadas. E se você encontrar alguma música que acredite não estar correta, pode nos enviar uma mensagem e vamos analisar essa música, e se for o caso, excluí-la do site. Música religiosa e música litúrgica. Você sabe a diferença entre elas? Música religiosa é a música produzida pelas mais diversas religiões e tem conteúdo e mensagem cristã. Música litúrgica está ligada a um rito, nasce a partir de um rito que tem conteúdo e gestos próprios. Portanto, música litúrgica é música ritual. Como saber se uma música é litúrgica? Para que a música seja litúrgica, a letra da música deve ter sido retirada das Sagradas Escrituras ou ter sido inspirada pelas Sagradas Escrituras.
A música deve ter uma dimensão orante, ou seja, deve levar os fiéis a rezar, a ter uma intimidade com Deus. A música deve ter a dimensão comunitária e dialogal. Não deve ser um canto individual, mas sim um canto comunitário. Troque a letra do eu pelo nós. Nós cantamos, nós adoramos, nós celebramos. Outro ponto para saber se o canto é litúrgico é levar em consideração o tempo litúrgico e a festa que está sendo celebrada. Por exemplo, o ano litúrgico inicia-se no tempo do Advento, tempo em que a Igreja celebra a primeira vinda de Jesus Cristo e aguarda a segunda vinda dele. No Advento, nos preparamos para o Natal do Senhor. Por isso, as músicas do Advento devem falar sobre ficai atentos, vigiai, preparai o caminho, etc. No tempo do Natal, temos a festa natalina, onde as músicas devem falar sobre o nascimento do menino Jesus, sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ainda dentro do tempo do Natal, celebramos algumas festas, como Festa da Sagrada Família, Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, Epifania do Senhor e Batismo do Senhor. Ou seja, temos que escolher músicas próprias para cada uma dessas celebrações. Já no tempo da Quaresma, é um tempo de penitência e de recolhimento, tempo que nos prepara para a celebração da Páscoa. Então, os cantos da Quaresma devem levar em conta esse tempo de penitência e recolhimento. As letras devem falar de penitência, conversão, oração. Então não faz sentido cantarmos uma música muito alegre. Por isso que na Quaresma não cantamos o hino de louvor e não cantamos Aleluia. No tempo pascal vivemos 50 dias de alegria, de festa, de júbilo, pois a Igreja celebra a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Então os cantos devem ser muito alegres e que falem de vitória, de ressurreição durante todos esses 50 dias. Porém, muitas vezes cometemos o grande erro de pensar que a Páscoa acontece apenas no domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição, quando na verdade o domingo de Páscoa apenas inicia o tempo pascal, que só termina no domingo de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois. E nesse período temos a oitava da Páscoa, que são os 8 dias após o domingo de Páscoa e que são dias solenes e que têm o mesmo valor e mesmo caráter do domingo de Páscoa. Dentro do tempo comum, devemos estar atentos aos dias de festas e dias de santos. Se for, por exemplo, a festa da apresentação do Senhor, festa esta que ocorre dentro do tempo comum, a música deve falar sobre a festa que está sendo celebrada. Neste caso, deve falar sobre Jesus ser a luz das nações, pois a família de Nazaré foi apresentar o menino Jesus, e como a família era pobre, eles ofereceram um par de pombinhos, como estava ordenado na lei do Senhor desde o tempo de Moisés. E este sacrifício tinha o significado de os pais poderem resgatar o filho oferecido a Deus de volta para casa. E Deus devolve o seu Filho para a humanidade como luz das nações. Então, por isso, temos como sugestão de canto de abertura para essa missa a música Cristo Luz, que diz no refrão: Cristo Luz, ó luz bendita, vinde nos iluminar, luz do mundo, luz da vida, ensinai-nos a amar. O evangelho dessa celebração fala sobre Simeão, e na segunda estrofe dessa canção diz: Simeão, no templo, exulta tendo aos braços o menino, porque vê com seus olhos o esperado, o sol divino. Percebe como é lindo quando, desde o canto de abertura, o cântico nos leva a entender o mistério celebrado? Por isso é muito importante estar atento às festas e solenidades que ocorrem no tempo comum e ler as leituras e evangelho do dia para fazer a escolha das músicas. A música litúrgica pode ser classificada como cânticos que constituem o rito e os cânticos que acompanham o rito. As músicas que constituem o rito são saudação inicial, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ato penitencial, hino de louvor, salmo responsorial, aclamação evangelho, creio, santo, aclamação memorial, que é eis o mistério da fé, doxologia, que é o Amém,
Pai Nosso e Cordeiro de Deus. São as partes do comum da missa, chamadas partes fixas, cantos do ordinário, cantados em comum pelo presidente, os ministros e toda a Assembleia. Essas músicas têm uma grande importância dentro da celebração litúrgica, pois nesse caso o rito é a própria música. A letra dessas músicas não devem ser alteradas, como veremos a seguir. As músicas que acompanham o rito não possuem uma estrutura, uma fórmula própria, ou seja, não tem uma letra própria, que é o caso do canto de abertura, apresentação das oferendas, canto de paz, canto de comunhão e canto final. O rito é o principal e a música apenas acompanha. Porém, não podemos esquecer das regras que o Missal Romano nos orienta para a escolha desses cantos. Esses cantos são partes próprias de cada missa, cantada por toda a Assembleia enquanto acontece um rito, dando a ele maior brilho e força de significado, promovendo a participação da Assembleia. Aqui temos uma exceção, que é o Cordeiro de Deus, pois é um canto que acompanha o rito e também constitui o rito. Acompanha o rito, pois o rito, neste momento, é a fração do pão, que já é Jesus Eucarístico, pois já está imolado. E constitui o rito, pois nesse momento rezamos ou cantamos o Cordeiro de Deus, que tem letra própria indicada no Missal Romano e não pode ser mudada. No próximo vídeo, vamos continuar falando sobre música litúrgica e veremos em detalhes cada uma das músicas que fazem parte da celebração litúrgica. Além disso, você poderá baixar gratuitamente outro e-book que fizemos para você. Esse e-book será sobre música litúrgica e vai conter tudo o que falamos até agora sobre música litúrgica e tudo o que falaremos nos próximos vídeos. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que espera deste workshop e sobre o que achou sobre o e-book com as dicas. Enfim, deixe uma mensagem para nós. Se você ainda não nos segue no Facebook, Instagram, YouTube, comece a nos seguir para poder acompanhar mais de perto todo o nosso trabalho. Espero você no próximo vídeo, não perca! Fique com Deus e até lá!